Olá pessoal, tudo bem? Eu espero encontrá-los bem, com saúde, paz, prosperidade em todas as áreas de suas vidas. Bem, hoje eu gostaria de compartilhar com cada pessoa que me ouve, que me vê, aquilo que Deus tem colocado no meu coração. Eu sempre procuro falar daquilo que Deus ilumina no meu interior. E uma das coisas que eu quero falar hoje é sobre lançando os fundamentos da igreja. Afinal, quem lança os fundamentos da igreja de Cristo? É o próprio Cristo? É o Espírito Santo? O que será? Eu não tenho visto nenhum teólogo ou PhD em teologia falando sobre esse assunto. Pelo menos até hoje eu não encontrei nada. Eu quero falar sobre fundamentos da igreja. Agora, precisamos saber o que é um fundamento. Ora, uma casa tem um fundamento, um prédio tem uma fundação. E quanto maior é aquele prédio, aquela casa, maior tem que ser a fundação. Dependendo do terreno também onde é edificado, a fundação vai ser diferente. O que é um fundamento? É a base ou o princípio de algo que sustenta uma estrutura sobre si. Então é como a fundação de um prédio. A fundação de um prédio é um fundamento. E ele diz assim, se o fundamento for frágil, a obra se perderá ou será danificada e perderá seu valor. Imagina só você construir a sua casa sobre areia ou sobre uma área pantanosa e não fizer um bom estudo para saber que tipo de fundamento vai ser colocado, vai ser preciso ali para estabelecer a sua obra. Com certeza você vai perder dinheiro e vai perder até a sua casa, se for o caso. Eu tenho um amigo ali em Florianópolis que ele resolveu fazer a casa pela cabeça dele. Mandou fazer um projeto muito bonito de arquitetura, porém ele não estudou o solo e não fez um fundamento adequado. Sabe o que aconteceu? Ele perdeu a sua casa. Ele perdeu tudo aquilo que ele tinha construído. Ele até contratou as melhores empresas para tentar recuperar, mas ele teve que pôr abaixo toda aquela estrutura. A casa não estava acabada ainda, para a sorte dele, mas ele perdeu muito com aquela imprudência cometida. E no reino de Deus também não é diferente. Nós sabemos que o Senhor Jesus, ele é um grande construtor. E tudo que ele faz é planejado. Ele não faz as coisas às pressas. Deus não faz as coisas por necessidade. Deus sempre faz as coisas por propósito. Porque ele consegue, pela sua grandeza, ele consegue ver o fim das coisas antes que elas comecem. É o que diz a palavra. Agora, Jesus, ele só edifica a igreja onde haja um fundamento forte estabelecido. E esses fundamentos, eles não foram lançados por Jesus Cristo. Embora pareça assim meio, como assim? Como assim Jacó não foram lançados por Jesus? Exatamente, é o que a Bíblia diz e nós vamos ver isso. Ora, então qual foi o ministério de Cristo na terra? Primeiro, Jesus falou, quando esteve aqui, como Filho do Homem, ele falou mais de 100 vezes sobre reino de Deus. Então, nós podemos crer que o Senhor Jesus veio estabelecer o reino de Deus. E ao estabelecer o reino de Deus, ele pregou, ensinou, curou, libertou. Foi esse o ministério dele. Jesus Cristo, ele não veio estabelecer uma igreja em seus dias, porque já havia, e uma que se chamava sinagoga. O que ele veio fazer foi nos redimir, trazer o reino. Porque ao morrer na cruz, o Senhor Jesus enviou o reino, que é o Espírito Santo. Quando nós temos o Espírito Santo em nós, nós temos o reino de Deus em nós. Então, trazer o reino, através deste Espírito Santo precioso, eu posso realizar as mesmas obras que Jesus realizou quando estava como homem aqui,
ungido pelo mesmo Espírito. Nenhum homem antes de Jesus foi ungido com o Espírito Santo como Jesus foi. Nenhum fez tanta coisa quanto Jesus fez quando estava na terra. Então nos leva a crer que o Senhor Jesus veio realizar uma obra. E ele disse assim: o Espírito Santo tem que vir. E ele vos fará lembrar de tudo que eu já ensinei para vocês. Agora, vamos lá. Em Efésios 2, 19 ao 22 diz assim: assim, já não sois estrangeiros e peregrinos, mas concidadãos dos santos, e sois da família de Deus, edificados sobre o fundamento dos apóstolos e profetas, sendo ele mesmo Cristo a pedra de coroa. Opa, peraí. Como assim? Jesus não é o fundamento da igreja? O fundamento é a doutrina dos apóstolos e profetas. Jesus é a pedra que coroa, é a pedra que dá o acabamento final, ou seja, Cristo vem sobre uma obra edificada sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas. Isso é maravilhoso. Nós precisamos abrir o nosso entendimento. Olha só, verso 21, Efésios 2, 21. No qual todo edifício bem ajustado cresce para santuário edificado ao Senhor, no qual também vós juntamente estáis sendo edificados para a habitação de Deus no Espírito. Então a doutrina apostólica, o ensino apostólico traz o que? A habitação de Deus no Espírito, que é o Espírito Santo. Isso é tremendo, isso é algo revelador. Agora, eu não quero escandalizar ninguém. Quando eu digo que Jesus, ele não veio lançar fundamentos, ele não veio fazer igreja. Tanto que quando ele pergunta aos discípulos: quem dizem ser eu, o filho do homem? Aí um disse: Elias, profeta, Jeremias, não sei o que, João Batista que ressuscitou. Ele disse: tá, e vocês? O que dizem que eu sou? Vocês estão comigo aqui. Eles disseram assim: tu és o Cristo, filho do Deus vivo. Ele disse: opa, peraí Pedro, você teve uma revelação. E sobre esta revelação de quem eu sou, eu vou edificar a minha igreja. E sobre esta pedra, a revelação, eu edificarei. Ou seja, quem é o fundamento? É saber quem é Cristo. Este é um fundamento, é andar sobre a revelação dele, aquilo que vem dele. E isso que veio dele veio para quem? Para profetas e para apóstolos. Não veio para você e para mim. Já está escrito, tudo está escrito. E ele diz assim: eu edificarei, futuro, a minha igreja. E por que os discípulos não poderiam edificar a igreja de Jesus, estando Jesus na terra? Porque o Espírito Santo ainda não havia descido. Os pecados deles ainda não haviam sido perdoados, porque ainda não havia sangue perfeito no propiciatório. Mas não é isso que eu quero falar. Agora, vamos aqui a falar alguns pontos, alguns tópicos que provam o que eu estou falando, porque eu gosto de embasar nas Escrituras. Vamos lá. Olha só, olha coisas que aconteceram na época de Jesus e com Jesus, que foram mudadas no Novo Testamento. E por que foram mudadas? Porque é um tempo de uma nova aliança. Nós estamos vivendo, segundo a Bíblia, o ministério da reconciliação, o ministério do Espírito Santo. Jesus respondeu ao jovem rico quando ele pergunta para ele: o que eu devo fazer para ser salvo? Jesus disse: guarda os mandamentos. Ele disse: mas eu tenho feito isso todo o tempo. Então ele disse: então vai e vende o que tu tens e me segues. Olha só, ele perguntou para Jesus: o que eu devo fazer para ser salvo? Jesus disse o quê?
Guarda os mandamentos. Agora, o que aconteceu quando o carcereiro perguntou a mesma coisa para Paulo e Silas, quando houve o terremoto e as cadeias se abriram e ele queria se matar? Paulo disse: não te mates, estamos todos aqui. Ele disse: mas Senhor, então o que eu devo fazer para herdar a vida eterna, para ser salvo? Paulo não disse o que Jesus falou. Opa, mas temos que ficar com o que Jesus falou. Guarda os mandamentos, carcereiro. Não foi isso que Paulo disse. Ele disse: crê no Senhor Jesus Cristo e será salvo tu e a tua casa. Mas como assim? A casa dele vai ser salva só porque ele aceitou a Cristo? Não, porque ele vai ter vida mudada e a casa dele vai ver e vai seguir o que quer esse Deus. O evangelho é produzido através do exemplo. Ou vocês discordam disso? Só é da boca para fora. Outra coisa que desapareceu também da época de Jesus para o Novo Testamento foi João capítulo 13, o lava-pés. Jesus chegou a dar uma ordem, já disse assim: se eu não te lavar os pés, Pedro, tu não tem parte comigo. E assim, depois que ele lavou os pés, ele diz assim: assim como eu vos fiz, façam também uns aos outros. E por que na igreja atual, a igreja pentecostal que nasceu em Pentecostes, por que não praticam lava-pés? Nenhum apóstolo, nenhum profeta fala que nós temos que lavar os pés. Mas por que eles estão contradizendo o que Jesus falou? E por que a igreja atual não segue João 13? Eles dizem o quê? Não tem nada falando sobre lava-pés no Novo Testamento. Paulo não falou, João não falou, Pedro não falou, Tiago, nenhum apóstolo falou sobre lavar pés. Preste bem atenção. A terceira coisa que Jesus mandou fazer, e os discípulos, apóstolos, porque agora eles eram apóstolos, eles não estavam mais sendo discipulados, agora eles estavam trazendo o reino, porque é isso que quer dizer apóstolo. Eles estavam trazendo o reino de Deus na terra. E olha só o que eles dizem aqui, ó. Mateus 28, 19 diz assim: Jesus disse: ide por todo o mundo, pregai o evangelho a toda criatura, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Já ouvimos isso milhares de vezes. É verdade, ele disse isso. Mas por que nenhum apóstolo batizou em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo? Será que tem um erro doutrinário na Bíblia? Ora, os discípulos não fizeram, os apóstolos não fizeram o lava-pés. Jesus mandou, eles não fizeram. Jesus mandou eles batizar em nome do Pai, Filho e Espírito Santo, eles também não fizeram. Mas o dia de Pentecostes foi o dia em que o Espírito Santo, com a sua unção, desceu sobre a igreja. Ali não era Pedro falando, não eram os apóstolos falando, não era o Pedrão. Não, era o Espírito Santo através da boca daqueles homens. Eles falavam em uma língua, mas todos entendiam na sua própria língua materna. Não são todos hebreus? E como nós entendemos aqui, cada um de uma nação, a mesma coisa, estamos entendendo tudo, porque não era Pedro falando, era o Espírito de Deus. Ora, Jesus disse, batizando em Jerusalém, Samaria, os confins da terra. Eu não vou entrar em detalhe de batismo aqui, mas assista lá uma mensagem que eu tenho no meu canal, Jacob Anijá, que diz assim, os 3 batismos e o selo do Espírito Santo. Assista ali você vai tirar totalmente a sua dúvida, embasado não em teologia, mas na Bíblia, porque eu falo e eu mostro nas Escrituras. Se eu estou errado, por favor, fale nos comentários que eu me retratarei. Ora, se nós dissermos que Jesus está certo, os apóstolos errados, então temos que jogar fora a nossa Bíblia, porque nós não temos mais certeza de nada.
O que os apóstolos tiveram então? Eles tiveram a revelação que veio do Espírito de Deus sobre eles. Eles não estão criando uma nova doutrina, um novo ensinamento. Porque Paulo, ele foi um homem, ele disse assim, olha, o que eu recebi do Senhor, eu vos ensinei. Isso é muito forte. A certeza dele, a certeza de Paulo. Agora, o que são esses fundamentos? Que doutrinas estabelecem um fundamento? Está lá em Hebreus capítulo 6. Pelo que, deixando os rudimentos da doutrina de Cristo, prossigamos até a perfeição, não lançando de novo os fundamentos do arrependimento, de obras mortas e da fé em Deus, da doutrina dos batismos, da imposição de mãos, da ressurreição dos mortos e do juízo eterno. E isso faremos, se Deus o permitir. O que Paulo estava falando? Vamos parar, já tem um fundamento pronto. Não vamos ficar debatendo isso, se está certo, se está errado. Esse é o fundamento que eu lancei para vocês. Agora, o que é arrependimento de obras mortas? Esse é o primeiro fundamento. Ora, são os pecados continuados e não vencidos e da fé em Deus. Acreditar em Jesus Cristo como único Senhor e Salvador. Romanos 10, 9 a 10 diz assim, se você confessar com a sua boca que Jesus Cristo é Senhor e crer em seu coração que Deus o ressuscitou dentre os mortos, tu serás salvo. Pois com o coração se crê para a justiça e com a boca se confessa para a salvação. E Efésios 1, 13 e 14 diz assim, quando vocês ouviram e creram na palavra da verdade, ouviram e creram, o evangelho que os salvou, vocês foram selados em Cristo com o Espírito Santo da promessa, que é garantia da vossa herança, até que a redenção daqueles que pertencem a Deus, para o louvor da sua glória. Então, arrependimento de obras mortas e fé em Deus é isso. É mudar de vida, é se arrepender da antiga vida de pecado. Não é trazer ela para dentro da igreja. Isso é um fundamento estabelecido da igreja. Desculpa. Batismo nas águas, doutrina dos batismos. Batismo nas águas, no Espírito Santo e com fogo. E Pedro respondeu, Atos 2, 38, arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo. O apóstolo Paulo diz, numa das suas epístolas, eu não estou lembrando agora, ele diz assim, por acaso vocês não batizam em nome dos mortos? Jesus Cristo morreu, o Pai não, nem o Espírito Santo. Então Paulo estava dizendo, olha, essa doutrina do batismo tem que ser em nome daquele que morreu, em nome do Senhor Jesus. E ele trouxe para a igreja, também em Atos 19, você vai ler ali, ele batizando também as pessoas no nome do Senhor Jesus Cristo. Olha só, Efésios 1,13, já falei sobre isso, quando vocês ouvirem a palavra da verdade, o evangelho da salvação, e tendo nele crido, fostes selados com o Espírito de Deus, o Espírito da promessa. Então é ouvir e crer. Selo. 1 Coríntios 12, 13. Pois em um só corpo todos nós fomos batizados em um único Espírito. Quer judeus, quer gregos, quer escravos, quer livres. E a todos nós foi dado de beber de um único Espírito. Então, quando nós cremos no Senhor Jesus, isso é um fundamento. Nós somos então batizados com o Espírito de Cristo. Esse é o primeiro batismo, um batismo no corpo, é um batismo coletivo, entenda isso. Depois tem o batismo com o Espírito Santo, que é individual, e depois tem o selo de Deus, que é individual também. Imposição de mãos, transferência de unção, ordenação ministerial, envio e cura e assim por diante.
Vendo Simão que o Espírito era dado com a imposição de mãos dos apóstolos, ofereceu-lhes dinheiro. Teve um cara que quis até comprar esta unção de ungir as pessoas com o Espírito Santo. Está lá em Atos 8:18. Simão, o mágico, ele se converte e aí ele diz, cara, eu quero também ter esse poder para poder ungir as pessoas. Quem sabe eu fature algum, né? Olha 2 Timóteo 1:6. Por esta razão, torno a lembrá-lo de que mantenha viva a chama do dom de Deus que está em você mediante a imposição de mãos. Então Paulo transferiu para Timóteo dons por imposição de mãos. Há 3 formas, nós temos aprendido 3 formas de recebermos a unção de Deus. Primeiro, está no ambiente de unção. Segundo, é através do jejum e da oração. E terceiro, através da imposição das mãos. Olha só, Marcos 16:18. Pegarão em serpentes, e se beberem algum veneno mortal, não lhes fará dano algum. Imporão as mãos sobre os doentes, e estes serão curados. Então, a imposição de mãos, Paulo estava dizendo, isso é um fundamento da igreja. A igreja que não tivesse fundamento, está com problema. Então, o fundamento falha. Romanos 1:11. Anseio vê-los a compartilhar com vocês algum dom espiritual para fortalecê-los. Isso é a doutrina da imposição de mãos. Da ressurreição dos mortos. O dia em que toda alma que morreu vai voltar à vida. Eu quero conhecer Cristo, o poder da sua ressurreição e a participação dos seus sofrimentos, tornando-me como ele em sua morte, para, de alguma forma, alcançar a ressurreição dentre os mortos. Filipenses 3, 10 e 11. João 5, 29. E sairão os que fizerem o bem, ressuscitarão para a vida, e os que fizerem o mal ressuscitarão para serem condenados. Isso era um fundamento na igreja, a ressurreição dos mortos. E aqui em 1 Coríntios 15, 52, para finalizar essa parte de imposição de mãos, de ressurreição dos mortos. No momento, num abrir e fechar de olhos, ao som da última trombeta, pois a trombeta soará, os mortos ressuscitarão incorruptíveis, e nós seremos transformados. Então, não dá para crer em doutrina de encarnação, porque fala que todos os mortos ressuscitarão. A doutrina agora, outro fundamento do juízo eterno, o grande julgamento de Deus no trono branco e a sua noiva sentada com ele. Apocalipse 20, verso 11 a 15. Depois vi um trono branco, grande trono branco, e aquele que nele estava sentado, a terra e o céu fugiram da sua presença, e não se encontrou lugar para eles. Vi também os mortos, grandes e pequenos, em pé diante do trono, e livros foram abertos. Outro livro foi aberto, o livro da vida. Os mortos foram julgados de acordo com o que tinham feito, segundo o que estava registrado nos livros. Tudo que nós fazemos está escrito no livro lá no céu. Tem um anjo só para canetar você e a mim. E diz assim: o mar entregou os mortos que nele havia, e a morte e o inferno entregaram os mortos que neles havia. E cada um foi julgado de acordo com o que tinha feito. Olha só, a morte e o inferno também vão dar os mortos. Tem uma outra mensagem também, outro estudo bíblico, chamado Céu, Inferno e Zona da Morte. Você assiste lá, fala sobre isso. Aí verso 14, então a morte e o inferno foram lançados lá no lago de fogo. O lago de fogo é a segunda morte. Olha só, a primeira é da carne, a segunda é a morte da alma. Aqueles cujos nomes não foram escritos no livro da vida foram lançados no lago de fogo. Então isso aqui é o juízo eterno. A igreja precisa falar sobre o juízo de Deus. É um fundamento. O Senhor Jesus, ele sempre edifica a igreja sobre um fundamento forte.
Diz aqui Efésios 2, 19 a 22. Assim não sois estrangeiros e peregrinos, mas concidadãos dos santos e da família de Deus, edificados sobre o fundamento de apóstolos e profetas, sendo ele mesmo Cristo a pedra angular, o que eu li lá em cima, a pedra de coroa, no qual todo edifício bem ajustado cresce para santuário, dedicado ao Senhor, no qual também vós juntamente estáis sendo edificados para a habitação de Deus no Espírito. E Gálatas 1, 6 a 9. Admiro-me que vocês estejam abandonando tão rapidamente aqueles que os chamou pela graça de Cristo, para seguirem outro evangelho. Na realidade, não é o evangelho. Estão seguindo outro que na realidade não é o evangelho. O que ocorre é que algumas pessoas os estão perturbando, querendo perverter o evangelho de Cristo. Mas ainda que nós, ou um anjo dos céus, pregue um outro evangelho, diferente daquele que pregamos para vocês, seja amaldiçoado. Verso 9, como já dissemos, agora repito, se alguém anuncia a vocês um evangelho diferente daquele que já receberam, que seja amaldiçoado. Ou seja, Paulo lançou um fundamento. E ele disse, eu mesmo, ou um de nós apóstolos, ou até mesmo um anjo, vier com papo furado, doutrina de anjo, está cheio de denominação aí de doutrina de anjo. Que o anjo falou comigo, o anjo, nós não temos que estar guiado por doutrina de anjo. Jesus disse que ele não enviaria anjo para nos ensinar a verdade. Ele nos enviaria o Espírito Santo. Todo homem que ouviu anjo criou falsa doutrina. Todo anjo pode ser um corruptor, porque Paulo escreve que até mesmo Satanás pode se configurar em um anjo de luz, se transformar e enganar, que é o que ele faz melhor. E tem também, meus irmãos, aqui em 1 Coríntios 11, 12 e 15, estou me alongando um pouco no vídeo, não era essa a minha intenção, mas é um assunto muito importante. E continuarei fazendo o que faço, a fim de não dar oportunidade àqueles que desejam encontrar ocasião para serem considerados iguais a nós nas coisas de que me orgulham. Pois tais homens são falsos apóstolos, obreiros enganosos, fingindo-se apóstolos de Cristo. Isso não é de admirar, pois o próprio Satanás se disfarça de anjo de luz. Está aqui, ó, eu falo, mas eu provo aqui na Bíblia. Portanto, não é surpresa que os seus servos finjam ser servos da justiça. O fim deles será o que as suas ações merecem. Então, Paulo fala de falsos apóstolos. Se ele fala isso lá atrás, imagina hoje com a corrupção dos nossos dias. Quantos homens têm se levantado dizendo apóstolos e introduzem o seu próprio reino, a sua própria teologia, e dizem a Bíblia tem que ser revista, os tempos são outros, mas a alma é a mesma, o pecado é o mesmo desde o começo da criação. Deus não fez uma Bíblia temporal, ele fez atemporal, não importa quando, ela é viva. E para finalizar, veja só, Apocalipse 21, 14. A muralha da cidade tinha 12 fundamentos. E estavam sobre estes os 12 nomes dos 12 apóstolos do Cordeiro. Ora, se a cidade celestial tem seu muro fundado, estabelecido sobre o fundamento dos apóstolos do Senhor Jesus Cristo, por que a igreja não? Por que a igreja está sendo formada sobre fundamentos pastorais, teológicos, vinda lá do seminário de 2000 anos atrás, 500 anos, sei lá quando, livros antiquados, a igreja está no modo automático e deixou de receber, muitas delas, a revelação que vem do alto. Está buscando a revelação nos livros teológicos e não na palavra de Deus.
Somente através de oração, de meditação, de conhecimento das Escrituras, principalmente em ler a palavra, porque tem muito crente que não lê a Bíblia. Isso é uma vergonha, porque ele é o nosso manual de vida. Eu peço a todos que os abençoe, que os guardem e que os livrem de todo o mal. E que Deus, o Espírito Santo, fale aos vossos corações. Em nome de Jesus Cristo, eu os abençoo.